No livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. O tema dessa mensagem é Vivendo a vida de Cristo. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, vai nos dizer: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Glórias a Deus. Pode se assentar, igreja. E você que deseja e anseia pela presença de Deus, ser como Cristo, Paulo, ele vai nos ensinar como devemos agir conforme a imagem de Jesus Cristo. Você pode reparar, você pode prestar atenção que Paulo, ele diz e ensina para todos os santos que ele já está crucificado com Cristo. Aquela pessoa que dessas águas, aquela pessoa que deixa o mundo, deixa a sua vontade de lado, aquela pessoa que deixa agora de agradar o mundo para agradar a Deus, essa pessoa está sendo crucificada com Jesus Cristo na cruz. E Paulo vai dizer: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Você pode reparar, igreja, que Paulo, ele afirma, e como nós temos lido, você que lê, e você que já leu o livro de Atos, você vai reparar sobre a conversão de Paulo. A partir do momento que Jesus aparece para ele, automaticamente ele reconhece a voz de Jesus e diz, a partir daquele momento em seu coração, já de não fazer mais o que fazia. Paulo, ele perseguia a igreja de Cristo. Ele era como os fariseus naquele tempo. Ele estava sendo estudado para ser um sacerdote, ele era um fariseu. E ele entendia muito da lei. E perseguia a igreja porque ele participava e ele era da religião judaica. Para quem não sabe, a religião judaica, ela tem um costume de acreditar somente em Deus. E até hoje esperam o Messias. Até hoje eles esperam Jesus Cristo vir para governar o povo de Israel. Sendo que Jesus já veio, sendo que Jesus já morreu e ressuscitou, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Paulo, ele é libertado, ele é livre desse cativeiro, de não crer somente em Deus, de crer também agora, a partir desse momento, em Jesus Cristo, o qual tem salvado a humanidade e tem se entregado para salvar o mundo. Paulo perseguia a igreja, ele matava os cristãos, matava pessoas inocentes. E a partir da conversão dele, Paulo já não faz mais isso. E ele afirma em Gálatas capítulo 2, versículo 20: já estou crucificado, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você que é crente, você que é cristão mesmo, verdadeiro, você tem que afirmar isso no seu coração, dizer: eu já não vivo mais segundo as minhas vontades, já não vivo mais segundo os desejos da minha carne, mas Cristo vive em mim. Já não vivo mais por mim, mas vivo na fé do Filho de Deus. Como não dizer também de Enoque? Em Gênesis capítulo 5, versículo 24, vai nos dizer, não nessa tradução que nós lemos nessa Bíblia, mas na revista atualizada de João Almeida, vai dizer: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Você pode perceber que quando Enoque passou a andar com Deus, ele já não era. Você pode perceber que nesse versículo damos essa revelação: Enoque já não era o quê?
ele já não era mais dono dos seus prazeres, ele já não era mais dono dos seus desejos, ele já não era mais dono de si mesmo, mas sim, vivia para Deus. E assim fez com que Deus o tomasse para si, porque viu tanta santidade em Enoque, viu tanta pureza em Enoque, que Deus o tomou desse mundo corrupto, desse mundo perdido. E se nós queremos, igreja, viver uma vida para Cristo, se queremos realmente, se almejamos viver e ser conforme a imagem de Jesus aqui nesta terra, nós temos que negar a si mesmo, temos que deixar de lado a nossa vontade e não viver mais para nós, mas viver para Cristo Jesus. Agora, por que temos que viver a vida de Jesus Cristo? Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 24, vai nos dizer, e vai nos dar a resposta, porque temos que viver a vida de Cristo. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Você pode perceber, igreja, que em 1 Pedro capítulo 1, versículo 24, nos dá a resposta, porque temos que viver a vida de Cristo. Porque a carne, que se refere ao homem, é como a erva, e a sua glória, que é os bens materiais, a tudo aquilo que ele conquista aqui nesta terra, são como uma flor que cai. Então, se nós deixamos de viver para Cristo, temos que ter essa consciência que o homem não é nada. Nós não somos nada, igreja. Nós absolutamente não somos nada. Jesus afirma isso em João 15. Sem mim nada podeis fazer, e sem Jesus nada poderemos fazer. Então, por isso, igreja, que temos que ter uma vida de Cristo. Temos que viver para Cristo. Porque hoje você está aqui, amanhã você não sabe se você vai estar. E nem muito menos sabe se daqui a 1 minuto, alguns segundos você estará vivo. Nós somos tão insignificantes, somos tão fracos, tão pequenos, igreja. E há pessoas ainda que se exaltam, pessoas ainda que se dizem a tal, sem ser nada. E é por isso que temos que viver a vida de Cristo, porque nós não somos nada, igreja. Hoje você está aqui, amanhã você não poderá estar mais. Daqui a 50 anos, 100 anos, ou seja, você ou eu não estaremos mais aqui. Então, cada minuto, cada segundo da nossa vida, temos que se dedicar a Jesus. Temos que se dedicar a Deus, fazer a vontade de Deus. Jesus disse: vós sois meus amigos, se fazeres tudo aquilo que eu mando. Como que você se diz amigo de Cristo, sendo que você não está nem muito menos se interessado em ler pelo menos a palavra dele? Como que você quer viver, quer ter uma vida de Cristo, sendo que você nem sequer dobra o seu joelho para orar? Em Tiago 4, versículo 14, vai nos afirmar mais um versículo que nós não somos nada. Em Tiago diz: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Tiago, ele afirma dizendo: ó, povo de Deus, povo santo, eu digo a vocês, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã, porque vocês dizem que eu farei isso e farei aquilo amanhã, sendo que vocês não sabem nem sequer o que vai acontecer daqui a pouco. Mas temos que colocar Deus na frente. Amanhã eu vou fazer isso, se Deus quiser. Então a igreja, ele vai afirmar mais, dizendo: porque o que é a vossa vida? Ele faz essa pergunta para nós: o que é a nossa vida? Não é nada. Ele responde: é um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Ele faz a pergunta e responde logo. A nossa vida é como um vapor, igreja. A nossa vida, ela é como um vapor que aparece, daqui a pouco desvanece, significando que desaparece. Você está aqui hoje, mas amanhã não estará mais. É por isso que temos que ter, igreja, uma vida para Cristo. Porque nós não somos nada, temos que se dedicar para Deus. Glórias a Deus. Viver na presença de Deus não é fácil. Eu digo a vocês que é muito bom, é agradável, é bom para cada um de nós, porque andar no caminho do Senhor nos levará à salvação eterna. Mas não é fácil. E Jesus afirma dizendo isso:
Em João capítulo 16, versículo 33, ele diz e afirma dizendo: no mundo vocês vão ter aflições. Eu não digo a vocês que vão ser paz, que vai ter alegria, que vai ter isso, vai ter aquilo. Não, vai ter aflição sim. Não pense você que, eu vim para a igreja, tudo vai melhorar. Não, vai melhorar sim. Mas você tem que ter isso na sua mente. Quando você começa a seguir a Jesus, virá perseguições, virá fome, virá afronta, virá canulhas. Você, no meio do caminho, no meio da estrada, seguindo Jesus Cristo, vai vir o desânimo, vai vir a tristeza. Mas o Espírito Santo está ao seu lado para te dar força. O Espírito Santo, o qual Jesus clamou ao seu Pai, dizendo: Pai, eu peço a Ti que não deixe eles ser um consolador. O Espírito Santo está sempre ao nosso lado, igreja, para nos consolar, para nos dar força em meio às aflições. Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus diz: se eu venci, vocês poderão vencer também. Se vocês estão passando por alguma luta, por alguma adversidade, fique em paz, Jesus te dará a vitória. Jesus te entregará a vitória no tempo certo. Mas está demorando. Calma, tenha fé, tenha paciência, espere em Deus e Deus te surpreenderá. É por isso, igreja, que devemos viver para Cristo. Porque a nossa vida não é nada. Paulo, ele afirma dizendo: já estou crucificado. Já não vivo mais para mim, mas sim vivo na fé do Filho de Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Vivemos no mundo corrupto, vivemos no mundo perdido. Não é fácil, como eu tenho dito, viver na presença de Deus. Mas não vale a pena viver segundo as paixões desse mundo, igreja. Não vale. Mas vale sim a pena você viver a vida de Cristo. Jesus afirma dizendo: aquele que perder a sua vida por causa de mim, ganhará outra vida. Você pode perder a sua vida aqui nessa terra, mas é uma vida não passageira, uma vida eterna, perpétua, ao lado de Jesus Cristo, na glória, onde você estará glorificando e adorando o Todo-Poderoso, que nos concedeu esta oportunidade de ser salvo através de Jesus Cristo. Glórias a Deus. 3 pontos eu tenho marcado que nos levará a ter uma vida com Cristo. E esses 3 pontos se contam no livro de Mateus. Se você quiser abrir, pode abrir aí. Mateus capítulo 16, versículo 24. Nesse versículo, nós vamos dividi-lo em 3 partes. Esse versículo nos trazerá um conforto, um avivamento, para que nós venhamos estar sempre vivendo a vida de Cristo. Todos que acharam vão poder ler dizendo: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. E assim vamos dividir ele em 3 partes. Primeiro ponto é: renuncie a si mesmo. Primeiro ponto dessas 3 partes desse versículo é renunciar a si mesmo. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, vai dizer: não sabeis vós que o vosso corpo não são de vós, mas templo do Espírito Santo? Igreja amada, igreja viva, para você negar a nós mesmos, temos que se dedicar, se esforçar para agradar a Deus. Esteja ciente que o vosso corpo não pertence a vós, mas sim é templo do Espírito Santo. Que você venha usar esse corpo para a glória de Deus. Que você venha usar esse corpo para agradar a Deus. Que você venha usar desse corpo aqui nesta terra para ser diferente, para ser uma igreja santa, para ser uma igreja viva, uma igreja que venha agradar a Deus. Jesus obedeceu tanto a Deus, o seu próprio Pai, dizendo em Mateus capítulo 3, que vai falar sobre o batismo de Jesus, dos 17 ao 22, que assim
após Jesus ser batizado, bradou uma alta voz dizendo: este é o meu filho em quem minha alma se compraz. Em outras palavras, este é o meu filho amado em quem minha alma se alegra. Deus, ele tem se alegrado de Jesus porque obedeceu a Deus. E se assim imitamos a Jesus, se assim imitamos os seus passos, estaremos sim também agradando a Deus. Né? Vamos agradar a Deus através do que? Através da fé. Não é à toa que Paulo fala, que ele fala: eu não vivo mais eu, mas vivo na fé do Filho de Deus. O que agrada a Deus é a fé. Sem a fé é impossível agradar a Deus, igreja. Nós temos que viver não por vista, não pelo que nós estamos vendo, não. Temos que viver pela fé. Bem-aventurados sois aqueles que não viram e creram. Jesus chamou você de bem-aventurado. Você não viu, mas você está crendo através da fé. Então vamos renunciar, igreja, renunciar a nós mesmos para ter uma vida para Cristo. Temos que negar nós mesmos para fazer a vontade de Deus. Chega de viver para nossas vontades. E agora, a partir desse momento, passamos a viver a vida de Cristo Jesus. Segundo ponto é, igreja, tome sobre si a sua cruz. O crente, o cristão que deseja seguir a Jesus, o discípulo, como ele assim afirma. Então disse Jesus, afirmando ele aos seus discípulos. Quem aqui é discípulo de Jesus, diga amém. Jesus disse para os discípulos dele: renuncie e tome a sua cruz. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me edificam. Você, igreja, tem a oportunidade, sim, você pode beber, você pode se embriagar, você pode fumar, você pode se prostituir, você pode fazer o que você quiser. Mas será que será de bom agrado para Deus? Será que isso será para a sua edificação? Será que essas coisas que o mundo oferece será para a nossa edificação? Não. Tomar a sua cruz é você carregar ela, deixando de lado a tudo aquilo que a sua carne almeja, a tudo aquilo que a sua carne se agrada. Nós temos que dizer não ao pecado e sim para Cristo. Temos que deixar matar a nossa carne e fazer a vontade de Deus. Depois que você nega a si mesmo e toma a sua cruz, vamos lembrar que não podemos ficar parados de braços cruzados. Agora o terceiro e último passo é seguir a Jesus. Terceiro passo, siga-me. Abra aí em Mateus capítulo 8, versículo 18 ao 22. Você vai aprender agora, igreja, como devemos seguir a Jesus. Tem pessoa que está na igreja, vem todos os dias na igreja, mas nem sabe como seguir Jesus. Às vezes está seguindo coisas que não é Jesus, está seguindo coisas que não agradam a Deus. Em Mateus capítulo 8, versículo 18 ao 22, vai nos dizer: e Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passasse para outra margem. E aproximando-se dele, um escriba disse: mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: as raposas têm seus covis, e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permita-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Nós podemos meditar nessa palavra, igreja, e tirar como aproveito Jesus, ele respondendo ao escriba que queria seguir ele. Nesses versículos que acabamos de ler, vai dizer de dois discípulos que desejariam, que almejariam, ardia um fogo em seu coração de seguir Jesus.
E um deles diz, que é o escriba, diz: Senhor, aonde o Senhor for, eu quero ir também. E Jesus vira para ele e diz: ó, meu discípulo, as raposas têm seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Nós podemos tirar aí proveito dessa palavra o quê? Jesus diz claramente: ó, meu filho, você quer me seguir? Ó, igreja amada, você quer me seguir mesmo? Mas escute isso, preste atenção. As raposas têm seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você quer me seguir? Aonde eu deitar, onde eu estiver, você estará. E nesse momento aqui, Jesus, ele diz uma revelação forte, que ele fala assim: a minha morada não é aqui na terra, mas há uma morada eterna lá no céu. Eu estou aqui apenas de passagem, estou apenas de passagem por essa terra. E aqueles que desejam seguir Jesus tem que ter isso em mente. Você está aqui só de passagem, igreja. Você está aqui só apenas por um momento. Daqui a pouco você não estará mais. Então por isso que temos que se dedicar a Jesus Cristo. E o segundo discípulo vai dizer: Senhor, eu quero te seguir também, mas permita-me primeiro ir lá sepultar meu pai, e depois eu venho e te sigo. Jesus diz para ele: segue-me e deixa os mortos sepultar os mortos. Deixa aquilo de lado e vem e me segue. O que vem impedindo de você seguir Jesus, deixa isso de lado e passa a seguir Jesus Cristo. Passa a seguir Ele. Aí no mesmo livro, abra capítulo 9, versículo 9. Mateus capítulo 9, versículo 9. Quem achou já vai poder ver. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Aquele que almeja seguir Jesus, ao ouvir a voz de Jesus, ele não olha para o lado e nem para o outro, nem muito menos para trás. Ele apenas pega, se levanta e segue. Se você realmente quer seguir Jesus, você tem que deixar de olhar para os lados, olhar para trás. Não faça como a mulher de Ló. Houve uma ordenança de ninguém olhar para trás para a família de Ló. E no meio da caminhada, no meio do caminho, acaba que a mulher de Ló, ela olha para trás e vira uma estátua de sal. Uma pessoa que olha para trás, uma pessoa que começa a seguir a Jesus, uma pessoa que começa a caminhar na estrada, uma pessoa que começa a viver a vida de Cristo, ela já não pode mais olhar para trás. Porque automaticamente, se ela olhar para trás, a vida dela para. A vida dela vira uma estátua. Você pode perceber, uma estátua, quando ela é criada, ela é feita num lugar ali e permanece para sempre. Porque ela é uma estátua, ela ferve sempre parada. Então aquele que olha para trás, essa pessoa terá uma vida travada, uma vida parada. Então se levanta, igreja, faça como Mateus. Não foi à toa que ele tem escrevido o livro dizendo a respeito de Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo por nós, para nos dar a vida eterna. Escreveu e afirmou dizendo o que Jesus fez aqui na terra e como aconteceu. Você vê que ele seguiu Jesus a ponto de escrever um próprio livro dizendo a respeito de Jesus Cristo. Em João capítulo 10, versículo 27, pode abrir, em João capítulo 10, versículo 27. Para quem é a ovelha de Cristo, para quem é a ovelha de Jesus, vai entender essa mensagem. Para nós terminar. Em João capítulo 10, versículo 27, vai dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Quem é a ovelha de Cristo, ela ouve a voz de Jesus e acaba seguindo ele. Foi o que aconteceu com Mateus. Mateus, ao ouvir a voz de Jesus, ele pegou e se levantou. Não podemos se esquecer, igreja, que Mateus, ele era um cobrador de impostos. Ele trabalhava na coleteria, cobrando impostos das pessoas. E naquele tempo, tinham pessoas como Zaqueu. Zaqueu se referia igualmente a Mateus. Ele roubava o povo no momento que as pessoas pagavam impostos. E a partir daquele momento,
Mateus não passa mais a roubar, como aconteceu com Zaqueu. A partir do momento que Zaqueu renunciou às riquezas, a partir do momento que Zaqueu renunciou aos bens materiais, Jesus afirmou: hoje houve salvação nessa casa. E assim aconteceu com Mateus. Mateus deixou de seguir o seu próprio caminho para seguir o caminho de Jesus Cristo. E assim a mensagem termina, igreja. Que nós temos que ter uma vida com Cristo. Viva a vida de Cristo. Não tenha medo. Não tenha vergonha. Não seja tímido. Mas sim, seja corajoso. Passe por esse mundo corrupto, cheio de mácula, cheio de pecado, deturbado, contaminado, perdido. Passe por ele, fiel a Deus. Passe por ele, seguindo o caminho de Jesus Cristo. E você será bem-aventurado. Você terá uma salvação eterna lá na glória. Glórias a Deus. E assim termina a mensagem. Viva para Cristo.